Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Tiago, pode prosseguir. Queria primeiramente dar um bom dia a todos que nos vão acompanhar agora nesse call de resultados. Agradecer aí a presença e o tempo de todos. Acho que esse trimestre foi um trimestre sem grandes movimentos relevantes aqui, eu acho que dentro da companhia. Em compensação, foi um trimestre onde, especialmente aqui na área de shoppings, né, que a gente hoje tem uma grande concentração da nossa receita, começou meio turbulento por conta do mercado de varejo. Deu um susto ali nos primeiros 15, 20 dias de janeiro, mas ao longo do trimestre a gente foi vendo esses efeitos sendo um pouco suavizados pelo contínuo crescimento de vendas dos shoppings, e a nossa atividade de locação também foi se mantendo aí com bastante resultado, né? Mas vamos agora indo diretamente aqui para os resultados, né? Começando no desempenho operacional, né? No primeiro slide 5, falando um pouco da ocupação. Então, de uma forma geral aqui, a ocupação da SIM, ela teve uma pequena redução quando comparado com o quarto trimestre de 22. Isso por conta aí basicamente de sazonalidades no shopping, teve um impacto de uma saída aqui também nos escritórios corporativos, mas quando a gente olha aí comparado com o primeiro TRI de 23, acho que falei errado, o primeiro TRI de 23 comparado com o primeiro TRI de 22, onde eu acho que os efeitos de sazonalidade são mais parecidos, a gente cresceu aí 2% na ocupação física e um pouquinho mais de 2% na ocupação financeira. Indo aqui mais à frente, a gente vai entrar em detalhes em cada um dos segmentos. Bom, então, primeiramente, shopping center, né? A gente colocou aqui um disclaimer em relação à ocupação física por conta do Gran Plaza. No Gran Plaza, além do shopping, a gente tem um pequeno edifício comercial de 4.500 metros que fica dentro do empreendimento, dentro também do fundo que é proprietário do empreendimento. Ao longo do último ano, a gente teve um movimento interessante de locação nesse edifício. Então, quando a gente olha aqui a ocupação, excluindo o efeito desse edifício, né, e aí a gente está falando somente da ocupação de lojas, das operações de varejo, a gente cresceu aí do primeiro trimestre de 22 para 23, 1,3%, né? Então a gente saiu de 94,3 chegando em 95,6, que já assim, passando aí da marca d'água dos 95 aí nos últimos 2 trimestres. Então que a gente já enxerga isso com bastante saudável. Obviamente a gente ainda tem alguns desafios aqui em 2 empreendimentos, mas que estão indo super bem aqui.
Acho que a gente tem investido bastante em eventos e entretenimento, e a gente consegue ver os resultados aqui em todos os shoppings, e a gente especialmente tem resultados muito interessantes no Shopping D e no Cerrado. No Shopping D ali com uma área que está ainda em expansão de entretenimento, que tem levado muita gente aos shoppings. Isso aqui tem ajudado bastante na comercialização das outras áreas. Também no Shopping D a gente, no final do ano, abriu o Poupa Tempo, então todas essas operações de destino e recorrência aqui, elas acabam ajudando bastante na ocupação do shopping. E no Cerrado também a gente experimentou alguns grandes eventos lá que trouxe também um fluxo muito positivo, que ainda não está refletido nos números desse trimestre, mas com certeza já ajudam e crescem bastante comparados com o trimestre do ano passado. Na ocupação financeira, o incremento ele ainda foi um pouco maior, né? Então a gente teve um incremento aí de um pouco mais de 2%, quando a gente compara o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23. Ainda falando de shoppings, a gente teve um crescimento aí de quase 15% de vendas trimestre contra trimestre, né? Então aí quase superando em 2 vezes a inflação, né? Com o crescimento real aí próximo de 7,5%. No fluxo de veículos, a gente teve um crescimento um pouco mais tímido, de 4,5%. Acho que o que a gente tem, acho que de destaque aqui dentro desse trimestre é o Cidade de São Paulo, né? Ele que veio aí nos últimos trimestres aí com um pouco de defasagem em relação aos outros shoppings do nosso portfólio. Nesse primeiro trimestre de 23, ele teve um aumento bem acima dos outros, tanto em venda quanto em fluxo. E é uma coisa que a gente já falou aí com muitos investidores, né, que por conta da localização dele ser muito também focada em lazer, entretenimento da cidade, né? Então pela própria visita à Paulista e também pela parte comercial, né? Então ali muito fluxo de passagem das pessoas que trabalham no entorno. A volta dessas companhias aí ao trabalho presencial ou ao trabalho híbrido, eles acabaram retardando um pouco o retorno aqui do fluxo do Estado de São Paulo, mas esse ano, acho que à medida que as empresas vão voltando para o escritório e as pessoas também, acho que já estão vivendo aqui a sua vida mais próxima do que era 2019, ajudou bastante aqui no Cidade de São Paulo. Nas vendas de mesmas lojas, a gente teve um crescimento aí de 12%, aí saindo de números que a gente compara números ainda dentro da pandemia, né? Então, aqui já é um comparativo normal, então a gente considera esse crescimento bastante bem legal aqui também, né? Comparado de novo aí com uma inflação acumulada aí dos últimos 12 meses, próximo de 7, 7,5%. E por fim, o aluguel das mesmas lojas, crescendo aí na mesma toada aqui do quarto trimestre, né? Um pouco mais de 9%, também crescendo acima de inflação. Falando um pouco de edifícios corporativos, assim, eu acho que tem uma mudança aqui de critério, né? Não é que se é uma mudança de critério, mas a gente tirou o ITM da análise por dois motivos. Acho que o primeiro deles é que a gente não é e nunca foi proprietário direto do empreendimento, né? A gente participa dele através de um fundo, só que a gente fez a gestão desse empreendimento até aí meados de 2022. Então, a gente manteve ele porque a gente tinha uma gestão direta aí sobre a alocação e sobre o empreendimento. Hoje a gente, obviamente, ainda participa como um cotista relevante, alguém que conhece, mas não está diretamente sob nossa gestão. Então, esse foi um dos motivos pelos quais a gente decidiu deixar o ITM fora desse comparativo. E um outro, né, um empreendimento que está virtualmente 100% vazio, apesar de ter ali alguns contratos de locação ainda. Então, a gente tem estudado diversas alternativas para esse empreendimento, que não necessariamente vai passar por ser um escritório corporativo. Então, a gente acabou excluindo ele dentro da comparação onde a gente tem escritórios em operação. Acho que dentro dos escritórios, né, a gente finalizou aqui o trimestre com o AAA aí em ocupação física um pouco
acima de 80% e ocupação financeira perto de 90%. Nos escritórios classe a gente terminou com 86% em ocupação física e em 88% em ocupação financeira. Dentro do AAA, a gente tem algumas transições, acho que naturais aqui, dentro das torres JKs, né, que a gente, inclusive, comprou aí a cobertura no ano de 2022, que a gente ainda não terminou de locar, mas acho que nada muito importante, nada com que nos preocupe, né? E aí, quando a gente olha esse número um pouco baixo aí de ocupação, ele tem um grande impacto do CEO no Rio de Janeiro, que na nossa participação aqui é uma área pequena, mas que acaba tendo uma ocupação mais baixa do que o restante do portfólio AAA. E no classe A gente tem basicamente um ativo que acaba impactando mais aqui a ocupação, que é o Brasília Machado. A boa notícia é que a gente tem tido bastante demanda aqui nos últimos meses para esse empreendimento, e acredito que no próximo trimestre a gente já vai trazer aí também notícias bem positivas em relação à ocupação dos nossos edifícios corporativos. Acho que agora, indo para frente aqui, a gente já entra na parte financeira e eu vou passar a palavra para o Hélio. Bom dia a todos, obrigado pela presença no call. Vou começar aqui com o resultado dos empreendimentos. É importante explicar que a gente tem ajustado o resultado nos últimos trimestres, excluindo, né, o efeito da linearização dos descontos concedidos na época da pandemia. E esse ajuste se justifica porque no ano passado, no segundo trimestre de 22, a gente parou de linearizar esses descontos, portanto, precisamos excluir aqui da análise para ter um comparativo nas mesmas bases. Então, seguindo com o NOI total e PDD, né, considerando tanto provisão de perda ou a reversão da perda, dependendo da performance aqui do time na recuperação da inadimplência, que nos últimos trimestres vem sendo positivo, a gente tem recuperado muita coisa. A gente teve um crescimento de 6,7%, né, alcançamos 47,7 milhões de NOI versus 44,7 no ano anterior. Quebrando aqui entre as unidades de negócio em shoppings, a gente teve um crescimento bem robusto de 13,4%. Fechamos o trimestre com 39,9 milhões versus 35,2. Aqui, como o Thiago comentou, o grande destaque tem sido a recuperação forte do Cidade de São Paulo. Tem crescido tanto em resultado como em vendas duplo dígito aqui, bem acima da média aqui dos 13. Né, em vendas, a gente vem observando quase 30% de aumento e em resultado um pouco menos, mas bem robusto também. Em escritório, a gente apresentou uma queda de 18% nesse trimestre versus o ano anterior. Fechamos em 7,8 milhões versus 9,5 milhões. E aqui a grande justificativa é o impacto de um efeito contábil que a gente apresentou no trimestre do ano anterior, de 1,9 milhão, que foi a linearização da carência do edifício Birman 10. Esse edifício ele tinha 50% de vacância até meados de 2021. A gente locou a outra metade e teve que estender o contrato também para outra metade que já estava alocado. Então, teve um recálculo aqui de linearização. Se excluíssemos esse efeito contábil, a gente teria um crescimento de 2,7% no NOI de escritório e próximo de 11% no NOI total aqui do trimestre. Né? Seguindo para o slide de resultado, a gente apresentou um EBITDA ajustado de 39 milhões, versus 44,5 milhões do ano anterior, que representa uma queda de 12%. Aqui também tem um efeito contábil do ano passado, que foi uma reversão de bônus de 5,8 milhões, que a gente teve o ano anterior. A gente provisionou um pagamento maior em 21 para 22, em 22 realizamos um pagamento menor que
justifica essa reversão. Então, excluindo esse efeito, a gente teria um crescimento de 6% no EBITDA, né, muito em linha com o crescimento do NOI dos escritórios e de shopping somados. No resultado financeiro, a gente tem um indicador já mais positivo, já em linha com a nossa estratégia de pagamentos de amortizações, né, antecipadas que executamos o ano passado. Então, a gente teve um resultado financeiro de 30,7 negativo, né, versus 35 negativo no ano anterior. Então, esse ganho aqui muito embora a gente tenha um CDI médio trimestre contra trimestre 30% acima, a gente teve um net positivo aqui por ter uma dívida bruta menor, né, e um custo de carrego menor aqui do nosso caixa. Seguindo para lucro líquido, basicamente são os efeitos de EBITDA com resultado financeiro adicionando depreciação e impostos, né, sobre renda. A gente apresentou aqui um lucro líquido ajustado de um prejuízo, né, ajustado de 9 milhões no trimestre versus 5 no ano anterior, e um FFO, que é excluindo a carência do lucro líquido, de 0 nesse trimestre versus 3,8 positivo no ano anterior. Se a gente ajusta os efeitos que eu comentei de reversão de bônus e linearização da carência do Birman 10, a gente teria apresentado aqui um prejuízo 30% menor que o ano anterior. Então, em suma, os ativos têm apresentado, principalmente em shoppings, um crescimento robusto. A gente tem controlado bastante a despesa abaixo da inflação e o resultado financeiro vai começar a aparecer com uma dívida bruta menor, e mais aí à frente a gente espera, com uma queda da taxa de juros, a gente já veja uma despesa financeira bastante decrescente, né, nos próximos, daqui a alguns trimestres, né. Seguindo para o próximo slide sobre endividamento, a gente encerramos aqui o trimestre com 327,7 milhões em caixa, né? A gente gerou 13 milhões aqui em caixa, basicamente isso vem dos ativos mesmo, né? Nas atividades não operacionais não teve nenhuma grande surpresa, nada relevante. A dívida bruta de 1,99 1,100 aqui encerrado no trimestre, uma dívida líquida total na nossa participação pro forma de 772 milhões, né? Muito em linha com o trimestre anterior. Em relação a covenants financeiros, que aí vale o consolidado IFRS, a gente fechou com uma dívida líquida total sobre o EBITDA de últimos 12 meses em 5,46 vezes, que é bem abaixo do nosso limite aqui de covenants de 7 vezes, então a gente tem uma boa folga aqui em relação aos covenants. E o outro covenant aqui que é importante são os ativos desonerados, né, o valor dos nossos ativos que não estão dados em garantia para as dívidas. Sobre a dívida corporativa líquida, a gente fechou com 2,74 vezes, e a gente tem um mínimo aqui, um piso de 1,4 vezes, né? Então, também estamos bem com uma folga bem interessante aqui em relação a esse covenant. No gráfico da parte de baixo, a gente mostra o que tem acontecido nos últimos 2 anos, né, com a despesa financeira. Então, obviamente, ela alcançou um pico aqui no segundo trimestre de 22 por conta da subida da Selic. O primeiro TRI de 23 foi um pouco maior do que o último quarto TRI de 22 por conta de sazonalidade do IPCA. O IPCA anualizado do trimestre fechou em 8%, né, acima de 8%. Então, a gente deve ver o impacto do IPCA nos próximos trimestres ser até positivo, porque a gente espera, né, que ele desacelere ao longo do ano e feche o ano, né, em 12 meses próximo de 6%. Então, aqui é um efeito mais sazonal que a gente deve ver ajustando esse impacto na nossa despesa financeira ao longo do ano, assim como aconteceu no terceiro e no quarto trimestres do ano passado. Por fim, o último slide aqui da seção financeira, a gente mostra ainda que a gente tem um cronograma de amortizações bastante alongado, né? Esse ano e o próximo a gente não tem nenhum vencimento contratual
importante, né? E a gente só tem, em 2025, 223 milhões para honrar aqui de amortizações. Então, muito em linha aqui com a nossa estratégia de ter um caixa um pouco mais restrito nesse período aqui de juros altos, que a gente tem certeza que tem menos oportunidade de negócio no curto prazo, né? A conta não fecha tão fácil como antes dessa subida de juros, então a gente não precisa ter um caixa tão elevado. E a gente também, ao mesmo tempo, é um caixa caro, né? A gente fica com uma dívida bruta menor também, para ter um resultado melhor. E assim mesmo, estamos bem confortáveis aqui para seguir com alguma oportunidade de investimento que a gente tenha. Do lado direito, a gente mostra, não mudou desde o último trimestre o perfil da nossa dívida, a gente tem 35% em IPCA e 65% em CDI, com um spread médio bastante bom da nossa dívida, né? A gente tem uma dívida relativamente barata, né? Na média dessa dívida indexada ao CDI, a gente tem 1,5 de spread e em IPCA 6,5, né? Que hoje está sub CDI, inclusive, né? Então, com isso eu termino a sessão financeira, a gente pode seguir para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido do seu nome e sua companhia. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão, ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Thiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. O takeaway aqui desse call, né? Eu acho que foi um trimestre que manteve aqui o ritmo pelo lado de shoppings, né? Com uma melhora ainda bastante acima de inflação, né? Esse primeiro mês do segundo trimestre, então abril também foi um mês bom para a gente. Do lado de escritórios, a gente tem algumas áreas aqui para trabalhar ainda de vacância em alguns ativos, que também começou esse segundo trimestre com boas perspectivas. Então, acho que esse trimestre aqui a gente está bastante confiante de que a gente vai conseguir continuar entregando os resultados que a gente entregou nos shoppings e melhorar também os resultados aqui de escritórios. Acho que é isso. Queria desejar aí um bom restante de dia a todos e reiterar que tanto eu, Hector, como a nossa equipe de RI aí permanece à disposição para eventuais esclarecimentos futuros. Obrigado. Bom dia. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.